Lula não arrasta mais multidões. Lula fracassa em tudo. Lula não tem mais nenhum poder de influência, de enganar. Lula termina a sua carreira de picareta no chão, fracassado, desmoralizado. Mas isto é nos quatro cantos do mundo. A esquerda, ela está caindo de uma forma como nunca vista antes. No Brasil, aqui nos Estados Unidos e em todas as nações do mundo onde a esquerda, quando tinha o poder da informação centralizada, podia enganar, ludibriar, criar falácias mirabolantes, mostrar um mundo surreal que, segundo eles teriam condições de promover ao mundo, mas que na verdade não passavam de mentiras, falácias, e que a própria esquerda é o mantro da corrupção e do crime organizado. Vocês têm prova disso, como por exemplo em Cuba, Fidel Castro morreu e deixou uma fortuna, enquanto os cubanos passam fome e sequer têm papel higiênico. Na Venezuela, Nicolás Maduro, na Europa, em um restaurante de luxo, e a população venezuelana passando fome. Então a esquerda, ela não mais se consegue manter de pé. Por exemplo, as lives do Lula floparam, não deram audiência, fracassaram, teve que sair do ar. Neste evento do dia 1º de maio, que aliás de trabalhador, Lula e sua corja não tem nada, foi mais uma prova que a esquerda e Lula não arrasta mais multidões. O evento de 1º de maio, na zona leste de São Paulo, fracassou, flopou, não deu ninguém. Mas o porquê que isto está acontecendo? Em um passado, talvez não muito recente, como eu tinha dito, quando a informação era centralizada, ou seja, estava nas mãos das tradicionais redações das televisões, dos jornais, a sociedade era induzida, canalizada e doutrinada de acordo com que aqueles jornalistas, que muitos deles eram pagos pela esquerda, para criar toda uma narrativa, e a sociedade ela era doutrinada desta forma, porque não havia uma forma das pessoas se comunicarem com as outras, ou seja, mais fontes. A sociedade dependia apenas de pouquíssimos canais. Então a esquerda, ela ficou muito tempo enganando, ludibriando. Só que a esquerda está morrendo, a esquerda está falindo. E é exatamente isto que tem tudo a ver com o querer da censura, com o querer de perseguir os seus oponentes, como nunca vista antes. A esquerda, ela quer censurar a internet, porque a internet foi a locomotiva que trouxe a toda a sociedade a saber que aquilo que a esquerda pregava não passava de mentira. Quando a esquerda pregava que em Cuba havia saúde de qualidade, todos comiam bem, e hoje, graças à informação descentralizada e distribuída, que é isto que eu estou falando para com senhores e senhoras, a sociedade mundial vê que Cuba, dando exemplo a esta fala, a este tema, é um lugar miserável, destruído, onde as pessoas passam fome, têm uma qualidade de vida da pior situação, enquanto o ditador nada em dinheiro. Então a sociedade de hoje, ela tem esta informação, graças à informação descentralizada, distribuída, a internet, as redes sociais e tudo mais. Antes, não. Então, a esquerda, ela não alimenta mais as suas mentiras.
elas não têm mais base. Vendo isto, eles partiram para a perseguição, censurar, calar os oponentes, porque se não for desta forma, a esquerda jamais se elege em lugar nenhum do mundo. Para vocês terem uma ideia, aqui nos Estados Unidos, até mesmo os imigrantes recém-chegados, que supostamente ficariam a favor dos democratas, porque os democratas pregam uma falsa política, dizendo que são a favor das minorias, dos imigrantes, mas os próprios imigrantes já chegam aqui certos que a política democrata, a política de esquerda, que se diz apoiar os imigrantes, ela traz mais destruição e engano do que as promessas mirabolantes. E os próprios imigrantes que chegam aqui, na sua grande maioria, têm posição de direita. Por quê? Porque as pessoas têm um conhecimento nunca tido antes, graças à informação descentralizada e distribuída. A esquerda, ela não domina as redes sociais. A esquerda não tem audiência. Prova isso, como eu tinha dito no início dessa conversação, as lives do Lula floparam. Então, partem para o judiciário, que passaram a ser capacho de políticos bandidos, geralmente das Supremas Cortes, para usar a força do judiciário, distorcer a lei para perseguir, calar e oprimir os opositores. Porque se não for desta forma, a esquerda, ela não ganha, não se elege em lugar nenhum do mundo. O tradicional evento do 1º de maio do Lula flopou, fracassou, não deu ninguém. As pessoas estão cientes que sindicato não passam de associação de bandidos, de criminosos, oportunistas, vigaristas e ordinários, que querem roubar do trabalhador para manter o seu luxo, a sua riqueza, os seus automóveis, as suas mansões, enquanto os trabalhadores, estes só prestam para gerar dinheiro para estes vigaristas, que são os sindicalistas. Inclusive o Lula começou a sua carreira de bandido exatamente nesta categoria, de sindicalista. Então, o 1º de maio, os trabalhadores não foram. Por quê? Porque estão cientes que sindicato é um braço do crime ligado à política de esquerda e que nada trouxeram de benefício para a sociedade. E hoje, a data da gravação desta fala, o Dia do Trabalho lá no Brasil, mostrou que os trabalhadores não têm nenhum interesse nas falácias do Lula e tampouco nesta organização criminosa que é o sindicato. Então, a esquerda está flopando em todos os lugares do mundo e partiram para a censura, porque a esquerda não engana e não ludibria ninguém. Ela não consegue enganar a ninguém. Chegou o fim da esquerda em todos os lugares do mundo onde ela roubou